Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Portal Central Piauí. Mais uma entrevista maravilhosa hoje, nesse mês de outubro, que é o mês das crianças. Nós tivemos na entrevista anterior o Dr. Sandro Sertão falando sobre a primeira infância, sobre os cuidados, sobre o acompanhamento que tem que ter. E hoje nós continuamos com essa temática, só que hoje falando de um assunto bem mais sério. Hoje nós vamos falar do direito da criança. Infelizmente, nossas crianças têm os direitos delas desrespeitados e nós estamos aqui com o advogado, presidente da Comissão do Direito da Criança e do Adolescente, Dr. Rogério Almeida, para falar um pouquinho com a gente sobre o direito da criança e do adolescente. Seja muito bem-vindo, Dr. Rogério, é um prazer tê-lo aqui no Portal Central Piauí. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando aqui no Portal Central Piauí para a família piauiense. Doutor, primeiro eu queria lhe perguntar o que é exatamente que a Comissão do Direito da Criança e do Adolescente na OAB faz, porque nossos telespectadores, muita gente não conhece, acha que o trabalho da OAB é só dar carteirinha de advogado e a gente sabe que não é. É feito um trabalho muito sério, é feito um trabalho muito árduo que eu tenho acompanhado. Então, fala um pouquinho pra gente sobre o trabalho de vocês, principalmente o seu na comissão. Bem, o trabalho das comissões temáticas da OAB Piauí, ele é um trabalho voluntário. E a organização da advocacia piauiense, dos advogados piauienses, tem um papel constitucional de garantir às pessoas o acesso à justiça, com base na Constituição Federal. E o que é que acontece? A Comissão de Defesa do Direito da Criança e Adolescente, ela está justamente para poder acompanhar as famílias, a sociedade e o Estado no cumprimento dos direitos constitucionais da criança e adolescente a partir de vários artigos, principalmente o artigo 227, que diz que é dever do Estado, da família e da sociedade garantir com absoluta prioridade os direitos da criança e adolescente. Direito à dignidade, à vida, à educação, à saúde, ao esporte, ao lazer, à convivência comunitária e familiar saudáveis. Então, onde tem criança e adolescente, nós estamos lá para poder acompanhar e garantir esses direitos dessas crianças. Muito, muito bom a gente saber que nossas crianças não estão desamparadas, não estão sozinhas. Tem a comissão de vocês para poder garantir, porque esses direitos tantas vezes não são cumpridos. Eu vi uma matéria recente que eu acho que a criança e o adolescente sofrem muito, principalmente nesse âmbito que é do abuso sexual. É um tema tão delicado, é um tema que não era para estar sendo mais nem existido, esse tipo de ação. Mas eu vi uma matéria que a cada 8 horas tem uma denúncia de abuso sexual da criança. Como é que tá? Quais são os trabalhos? Quais são as estimativas que está tendo com relação ao abuso sexual? Que infelizmente nosso estado tem muito. O abuso sexual, ele se equipara a epidemias, Não pode se dizer que é uma epidemia, mas se equipara a uma epidemia. Vamos contextualizar a situação. Há 100 anos atrás, as crianças não eram citadas na Constituição Federal, Depois ela ganhou um status constitucional e tinha um ditado popular: onde tem adultos, menino e cachorro não se mete. Então, estamos falando do direito das crianças e o direito vem justamente para regular a convivência familiar, o papel do Estado e o papel da sociedade para garantir o direito das crianças como sujeito, como ser humano. Mas há tabus, há padrões familiares, há padrões sociais de determinados grupos familiares que entendem que a criança ela deve ser criada como, por exemplo, um objeto.
eu é quem manda, eu é quem diz como é que tem que ser, mas não trazendo nenhum tipo de culpa, culpando pessoas ou julgando pessoas. Muitos adultos aprenderam assim. Foi assim que cresceram e é assim que criam os filhos. Né? É um padrão que vai perpetuando de geração em geração. A criança, ela não pode ser negligenciada, ela não pode ser humilhada, ela não pode ser abusada e ela não deve ser tratada também com desrespeito. E, especificamente falando do abuso sexual, negligência é uma das causas. Como assim? A criança, ela se vira, ela se resolve. Os pais, quem tem o dever de cuidado com os filhos, muitas vezes eles relaxam um pouco, terceirizam, eles não observam as pessoas que convivem dentro da casa, elas não conversam abertamente sobre a questão do direito da sexualidade, do desenvolvimento da sexualidade saudável das crianças dentro de casa desde a infância. Porque a criança ela está desenvolvendo a sua sexualidade. E como é que se desenvolve? Através da convivência familiar. E aí, além da negligência, vem também os desvios de personalidade, os transtornos. E aí, o que é que acontece? Vem a estatística, 85% dos abusos são cometidos dentro de casa. Pois é. Quem era para orientar, quem era para cuidar, para proteger, é a pessoa que está causando, né? Infelizmente. E muitas vezes também vem uma questão de desinformação. Por exemplo, aconteceu, a gente abafa aqui para não espalhar essa história. Às vezes quem cometeu o abuso, quem está cometendo o abuso, detém o poder patrimonial, ele tem um poder e ele também tem um estilo autoritário. Opa, a gente não pode mexer nisso porque fulano pode violentar, pode ameaçar. E aí tudo isso vai somando e as estatísticas elas vão crescendo. E o que é que acontece? O Estado brasileiro criou o mecanismo dos conselhos tutelares para que o conselho tutelar ele possa estar fiscalizando, orientando, educando as famílias a uma convivência saudável. Quando ela chega em uma residência, através de uma denúncia anônima ou até nas suas rotinas, e ela, por exemplo, percebe que há 2 crianças em casa sem os pais, aí já acende a luz amarela. Os pais têm que ser chamados para conversar, para saber o que está acontecendo, para evitar tragédias como o abuso sexual, por exemplo. Doutor Rogério, eu acho que o abuso sexual, ele vem, como você falou, de pais autoritários, de uma família que depende daquele genitor e a mãe cala, muitas vezes, né? E isso vem muitas vezes atrelado a não só o abuso sexual, como a violência infantil, que a criança vê acontecer com a mãe e que também acontece com ela. É ligada essas duas coisas ou não, nem tanto? Eu gosto de falar muito também dentro do contexto psíquico e emocional, que a partir daí liga ao direito. A criança ela aprende através do que ela vê, do que ela acompanha no dia a dia nas rotinas da casa. E quando ela vê determinadas situações que são na verdade abusivas, ela está começando a entender que aquilo é normal, normaliza. Certa feita uma adolescente participou de uma palestra, aqui em José de Freitas, aqui perto, e essa palestra estava falando sobre abuso sexual. E na palestra ela percebeu que o que acontecia com ela era abuso, ela não percebia. Ele sentava no colo de um adulto e os toques nos locais do corpo inapropriados, e aí ela percebeu que era um abuso e ela fez a denúncia com o apoio da mãe. E aí a questão foi resolvida. Ainda bem que esta questão foi resolvida. Mas a criança, ela está com toda a sua psique pronta para aprender o que ela vê e repetir comportamentos dentro de casa. Por isso que tem
sempre que ter um adulto de responsabilidade, preferencialmente a genitora, o genitor, se for família adotiva, família extensa também, um responsável também. Na escola, os colaboradores da escola, os professores, tem que ter uma pessoa adulta com responsabilidade para poder estar acompanhando, senão a criança ela vai ser vítima de abuso. E olha só, e há um descuido, só um descuido, e aí a criança é abusada, e a partir daí vem as ameaças. Se você contar, sua mãe vai sofrer violência, ou seu pai, ou seus familiares, e aí vem o medo. Lene, vá percebendo aí os dramas emocionais de uma criança dessa. Ela não pode expressar o que ela está sentindo na hora que está sendo abusada, e depois do abuso ela não pode falar. Por ameaça, por medo. E aí, além de ser abusada, ela está desenvolvendo transtornos emocionais porque ela não consegue conectar as suas emoções de uma forma saudável. Não consegue. Por isso que muitas crianças viram adolescentes, viram meninas que têm dificuldade nas relações de casal. Tem dificuldade na relação de casal. Então vai tentar uma outra via, de um jeito diferente aqui, de um jeito diferente ali, ou não se conecta de nenhuma forma, e daqui a pouco vai tentando estratégia de sobrevivência que não consegue formar uma família funcional, porque ela já se tornou um adulto acostumado a não falar. Falta muito, então, doutor Rogério, a informação. Porque a criança, como você falou, ela não vem pronta. Ela vem uma criança disposta a aprender. Então, cabe aos pais falar, o certo é isso. Tem regiões do seu corpinho que ninguém pode tocar. É seu, só podem tocar com seu consentimento, ou só pode tocar a mamãe, porque vai lavar. Eu acho que existe ainda esse tabu da informação. Porque a criança não sabe. E como você falou, ela acha que aquilo é normal. Ela está aprendendo. Né? Aprendendo. Então, se ela está crescendo com aquela forma, então isso é o normal. E isso não é o normal. Cabe aos pais orientar. É muito tabu falar sobre sexo com os filhos, mas não é para falar sobre sexo explícito. É para falar sobre as suas regiões genitais, sobre o que pode, sobre o que não pode, sobre coisas que não é adequado, né? Sim, tem uma prática que é muito comum, que são os pais tomarem banho junto com os filhos. E aí tem que se tomar muito cuidado com isso e esclarecendo aos filhos com uma linguagem lúdica que ela vai percebendo. E outra coisa, Lene, o diálogo é muito importante. A criança ela não pode perder a conexão de confiança com seus pais. Ela tem que estar sempre à vontade para falar o que ela quer falar. Se for uma coisa disfuncional ou um palavrão, alguma coisa assim, vai lá, conversa, orienta, coloca em outro rumo novamente, coloca nos trilhos. Mas a repressão, aquele estilo parental autoritário, ele faz com que a criança, eu não posso falar isso porque eu vou ser reprimido aqui, então eu não vou contar isso para meu pai e minha mãe, está acontecendo. Eu vou contar ali. Às vezes já é princípios de abuso. Pessoas que já estão dando presente, estão querendo conquistar a confiança daquela criança de algum jeito, e ela não quer falar porque não tem diálogo. Os pais muito ocupados, saem para trabalhar, chegam cansados, e aí não tem a convivência familiar e a confiança que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e Adolescente, nas suas leis, quando fala de os pais terem o dever de cuidado com os filhos, está dizendo basicamente o que eu estou falando. A mesma coisa. Tem que ter uma linha de ida e volta. A comunicação tem que ser uma comunicação aberta e assertiva para essa criança ela crescer com autoconfiança. Se a criança se comunica bem com seus pais, ela vai desenvolver uma autoconfiança, né, muito grande. Vai ser uma criança que ela vai crescendo e vai ser autoconfiante diante da vida que vai se desenhando. Infelizmente, o mundo hoje ele é tão corrido, a pessoa trabalha tanto para poder ganhar dinheiro que acaba esquecendo o principal, né? Que é dentro de casa, dar aos filhos o que eles realmente precisam, que não é só bem material.
que é a conversa, que é o apoio, o diálogo, o amor, o carinho. Eu vi um evento que você participou, eu acho que foi até na OAB, recentemente, sobre paternidade, né? As famílias hoje, elas não são mais uma família tradicional, um pai com mãe, com filhinhos. Nós temos famílias só com 2 pais, com 2 mães, só com mãe, só com pai, só com avós. Como é que acontece dentro do direito quando só o pai quer criar o filho? Quais são as formas? O que é que a mãe tem que tá feito errado? Falo isso por ser mãe e eu não enxergo ninguém tirando a minha filha de mim. Então, como é que funciona essa questão? Você está falando do poder familiar, né? Uhum. O Estado ele não pode interferir no direito das famílias. Poder ser uma família que tem a mãe e o pai, só o pai, só a mãe, os avós, os tios, ou a família anaparental, por exemplo, ou a família homoafetiva. A família anaparental é aquela, por exemplo, onde não tem os pais. No organograma ascendente não tem lá a figura dos pais, dos tios, dos avós, então elas são anaparentais, sem os pais. E um pai, ele tem o direito de cuidar do seu filho. O que é que acontece na prática? O direito, ele garante que um pai possa cuidar do seu filho. Mas quando se trata do direito da criança e do adolescente, a prevalência, o maior interesse é o da criança. Quando o juiz, o promotor, os advogados, as pessoas envolvidas em uma questão do direito de família, em quem tem envolvido as crianças, o direito ele vai primeiro ver qual o melhor interesse da criança. Ela está segura com quem? E como? Então, esse é o primeiro referencial que é dado. O que é que acontece em relação às famílias onde só tem um pai? Que foi o evento que você se referiu, sim, foi sobre a paternidade responsável. Foi. Porque muitas vezes já volta a questão das crenças, dos tabus. Eu só tive uma relação com ela, então não reconheço esse filho. Nem sei se é meu. E muitas vezes esse adulto ele é chamado para ter responsabilidade com o filho, mas alguma coisa impede que ele vá olhar para o filho. Ele, não, eu não quero nem saber disso. As questões psicológicas e emocionais, mais uma vez, interferindo. E é por isso que o direito está aí para, quando o pai não olha para o filho, o direito diz, chame este pai para garantir o melhor interesse da criança. Pai, essa criança ela está chamando por você. Você vai atendê-la ou não vai? Aí vem as percepções ou até as desculpas. Não sei se é meu filho. DNA. Eu só tive uma relação com ela. Opa, aí a criança não tem nada a ver com essa situação. Eu não tenho dinheiro. Opa, a criança não está só pedindo dinheiro, ela está pedindo afeto. O direito de família hoje, Lene, ele trabalha muito a afetividade, o afeto, o amor. A consanguinidade é importante demais, mas não só isso. É tanto que os pais afetivos, eles são hoje abraçados pelo direito. Tem famílias em que existem os pais biológicos e também os pais afetivos. Eles participam também e até com os seus nomes colocados na certidão de nascimento. Isso. O direito à paternidade ele é garantido. É tanto que quando se fala em adoção, um pai pode muito bem, um homem pode muito bem se apresentar, preenchendo os requisitos. Sozinho, sem uma mulher? Sim, da mesma forma a mulher sozinho, né? O que é que nós dizemos? O que é que o direito diz? O mais importante é o interesse das crianças. O melhor é uma criança ficar o tempo todo no abrigo, até porque o abrigo ele tem ciclos. Temporário, né? É temporário. Ele não pode ficar de eterno
no abrigo, tem que ter o prazo, o período. As crianças se tornam adolescentes, são protegidos pelo Estado. Os adolescentes devem ser preparados para já o trabalho, o estudo, para quando completarem 18 anos, vão para o mercado de trabalho, vão seguir sua vida. Eu não tenho trabalho, não tenho onde morar. Tem abrigos também para jovens, mas não é a regra. Nós temos também os padrinhos, né? Os abrigos, eles têm os padrinhos cadastrados, e esses padrinhos podem ter acesso à convivência com as crianças, com os adolescentes, e a partir daí vão estreitando os laços de convivência para, quem sabe, futuramente possam seguir pela adoção. Né? Então as crianças ficam no abrigo. Sim. E tem os padrinhos que podem pegar às vezes, podem conviver. Legal, não sabia. Sim. Doutor Rogério, quando a criança tem direito a escolher com quem quer ficar? Quero ficar com a minha mãe ou quero ficar com meu pai? Tem uma idade ou é baseado mesmo só na condição, tanto emocional, como financeira, como de estrutura? E aí já entram outros profissionais dentro dessa questão para ajudar a responder essa questão. Ela precisa de uma escuta especializada. Psicólogos, assistentes sociais fazem a escuta dessa criança para emitir um relatório e também fazem um levantamento do lar onde ela convive para saber se lá há harmonia, se está tudo organizado, se tem segurança, se tem higiene, se tem saúde, se as pessoas estão conectadas de uma forma saudável. E vão emitir um relatório para que o juiz e o promotor possam, a partir daí, dar o seu parecer com base da lei. Agora, a idade. Uma criança, se for uma situação de abuso, por exemplo, uma denúncia de abuso, é feito um depoimento especial, né? E primeiro uma escuta especializada, para que essa criança ela passe as informações, principalmente as que estão no inconsciente. E é como é que ela informa? Através de uma frase, através de um desenho, através de bonecos que são colocados, por exemplo, que representam o homem, a mulher, o feminino. Desenha como é a sua família. Aí aqui a mãe, aí no padrasto, quando ele toca aqui, ele não ele já... Né? Mas por que não? Tudo isso vai servindo de informação para que essa criança para que o relatório possa ser feito. A partir dos 9, 10 anos de idade, 11, 12, elas já elaboram as suas ideias de uma forma mais clara, né? Ressalvadas a situação onde há ameaça, medo, né? Que a criança ainda está muito estressada. Mas a partir de 12 anos, como já é considerada adolescente, né? A partir de 12 anos, os juízes já consideram com mais ênfase. Agora, cada caso é um caso diferente, né? Muitas vezes você não tem como formar testemunhas no caso do abuso. Tem que se levar a sério o que é que a criança está informando, o que é que ela está dizendo, o que ela está expressando. E não nessa linguagem analógica do falar, mas numa linguagem digital. O que é que o seu corpo está dizendo ali? Quais os sinais que estão sendo emitidos? Até também os próprios exames, eles são importantes para poder o juiz ter um convencimento, o promotor ter um convencimento das decisões que devem ser tomadas. Sim, doutor Rogério, um assunto que ele é muito atual, principalmente depois da internet, depois desse boom da nova era, que é o bullying, o cyberbullying, que eu soube que tem uma nova lei, se eu estudei bem, a 14.811, né, agora de 2024, que fala sobre isso. São coisas que desencadeiam tantas outras coisas que a gente vê que esse pessoal, principalmente, graças a Deus, fora do Brasil, que entra num colégio, que mata, são pessoas que tiveram algum trauma com relação a bullying. Como o que trata essa lei? Como é que vai funcionar? Bem,
As redes sociais hoje, elas são muito mais invasivas do que a era da televisão. Por quê? Porque elas são portáteis e muitas vezes os pais eles entregam ali o celular para a criança e a criança fica ali e não dá trabalho. Não dá trabalho. Mas quando a criança ela é aberta uma conta para ela numa rede social, tem uma idade limite, tem que declarar que não tem 18 anos de idade, né? E os pais eles têm que assumir um termo de responsabilidade. E tem políticas em cada rede social onde há um acompanhamento do que aquela criança acessa. Eu conheço muitos pais que liberam rede social para o filho, mas estão ali acompanhando passo a passo. Dá trabalho, dá, mas é a forma mais segura de poder se trabalhar. Os perigos do mau uso das redes sociais. Deepfake, que eu quando vi a primeira vez, eu confesso que eu fiquei muito triste e preocupado, né? Um abusador, uma abusadora se traveste de uma personagem que aquela criança ela gosta e admira, uma voz também, conquista aquela criança e daqui a pouco começa a dar comandos que começam a tirar a privacidade e aí cometer crime contra o corpo, contra a dignidade sexual daquela criança. E mais, daqui a pouco se tem a notícia que essa criança virou adolescente e daqui a pouco ela sumiu, desapareceu. Que é outro tema que é importante tratar também, que é o desaparecimento de crianças e adolescentes, em que o Brasil não tem uma política clara. Tem uma lei federal que trata disso, mas os estados ainda não se organizaram. Mas voltando aqui, os crimes nas redes sociais, eles podem ser prevenidos se os pais imporem limite aos seus filhos. O maior problema é esse, é que os pais não têm tempo de dar limites aos seus filhos. Muitos reclamam do Estatuto da Criança e Adolescente, porque dá muitos direitos às crianças. O Estatuto da Criança e Adolescente dá o direito às crianças, mas com limites. Só vai até ali o direito. Passou disso, já é abuso, já é você criando um rei para comandar os pais, para comandar depois a sociedade e o trabalho e começa a ter problema. Os pais têm que acompanhar os seus filhos nas redes sociais. Eu entrei na padaria um dia desse, estava uma criança de 3 anos de idade, entrando na padaria já com o celular aqui, na rede social aqui, de um boneco, um brinquedinho, aqueles jogos que eu nem conheço, mas que ficam com um apito. Pim, pim. Toda vez que aquele som é liberado, há uma recompensa psicológica. E aí libera dopamina. Quer dizer que ali ele ganhou a recompensa no joguinho e aquilo dá um prazer para ele. Aí daqui a pouco ele quer mais. Aí o pai e a mãe colocam o bolo aqui de chocolate, colocam o salgado. Vou não entrar nessa da questão nutricional não, mas daqui a pouco a criança está aqui e ela não está nem sentindo o gosto direito da comida, ela não está percebendo o ambiente que ela está vivendo e ela está ensinando o seu cérebro uma coisa que é disfuncional, que é dando recompensas demais para liberar a dopamina por coisas que na prática não tem. É diferente de você, Helene, e você é uma criança de 7 anos e você vai praticar um esporte e a sua turminha tem êxito ali, faz um gol, faz um ponto. Comemoram, aí vem a dopamina, opa, ganhamos. É diferente, a recompensa foi uma recompensa justa, que valeu a pena, entendeu? Realmente teve um esforço para aquilo. No joguinho... É a mesma recompensa das bets, dos jogos. E tem pais que liberam para os seus filhos também a senha ali, e o menino já tem ou ele pega a senha do cartão do pai e da mãe, daqui a pouco está a despesa desse tamanho. Então, acompanhar, os pais têm que acompanhar os seus filhos nas redes sociais. Os psicólogos já alertam a partir de que idade, qual a idade mais segura para o filho ter um celular, ter um smartphone.
Não é nem celular mais, é smartphone. O celular é mais para ligar e desligar. E ninguém liga mais para ninguém. Não, ninguém liga para ninguém. Onde você chega, as crianças e adultos, cada um com celular e pescoço baixo aqui. Né? Até brinco dizer que as próximas gerações, os pescoços das pessoas vão ser assim, ó. Porque... Já estão vindo. Já estão vindo. A lei é severa, ou de vez em quando se desencadeia ações da Polícia Federal, das polícias estaduais, prendendo quadrilhas que atuam nas redes sociais. No Piauí também já foram presas pessoas já cometendo os crimes, dos abusos nas redes sociais, mas é um vício também. A pessoa acha que porque está por trás da tela, ela está segura no anonimato, mas não está. Qual é o problema? É o volume. É muita gente por trás da rede social ali, é muita coisa, muita informação. Então, o trabalho de cada família no acompanhamento dos seus filhos é importante, porque na prática a gente vê uma medida muito baixa do que poderia ser realmente. Antes falavam que a internet era terra sem lei, né? Graças a Deus isso está mudando e estão sendo criadas leis para combater a inteligência artificial. Eu acho que ela vem para ajudar muita coisa, mas aí acontece o que você falou. Pessoa que acho que teve até numa novela, né? Com outro rosto, com outra voz. Então a gente tem que saber dosar. Até o que é bom é ruim se for usado da forma errada. Existe, doutor Rogério, políticas, eu sei que de âmbito estadual, federal, municipal, para proteger, para combater, para informar. Tem alguma coisa nova que a OAB está trabalhando? Fala para a gente, comunica para o pessoal. Com relação a essa proteção, a gente estava conversando aqui em off que precisa ter mais informação, cuidado do Estado, cuidado dos órgãos que cuidam da criança, para poder não só prender, não só punir, mas também informar, ajudar, né, reeducar. Eu estou aqui justamente digitando aqui uma dos trabalhos que a OAB faz. Nós temos assento no Conselho Estadual do Direito da Criança e Adolescente. E o que é que nós estamos trabalhando com muita força lá? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala que os estados têm que organizar os planos de proteção e garantia do direito da criança e adolescente. Um deles é o plano de convivência familiar e comunitária. O outro, o plano de combate ao trabalho infantil. O outro, o plano de combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente. O outro, que são os planos que garantem também a proteção aos adolescentes que cometem atos infracionais, que é do Sistema Nacional Socioeducativo. Esses planos, eles estão engateando nos estados brasileiros. No Piauí, nós estamos trabalhando para que o estado ele coloque em prática, desenvolva o plano de convivência familiar e comunitária. Não para controlar a criança, porque você vai ter muita resistência. Quem manda no meu filho sou eu, aqui em casa quem manda sou eu, tudo bem. Mas o que se quer é que o artigo 227 seja cumprido. Nenhuma criança deve ser tratada com negligência, com humilhação, com abuso, com violência. É só isso que se quer. E imagine, se esses planos forem aprovados pelo Estado, o Estado chama os municípios para aprovar em nível de município. Os conselhos tutelares municipais, eles efetivamente funcionam como deveriam. Qual o problema dos conselhos tutelares? Aqui vai o meu carinho a todos os conselheiros e conselheiras tutelares,
Nós respeitamos muito e somos entusiastas desse trabalho. O problema é que as pessoas elas não participam como deveriam do processo de escolha dos conselheiros tutelares. E termina que essa eleição ela fica muito desproporcional. A classe política vai lá e indica as pessoas que trabalham no seu nicho político para ser conselheiros. Nós temos que fazer com que as pessoas elas participem do pleito eleitoral. Teve agora recentemente mais uma eleição, foram empossados, eu desejo boa sorte a todos. Então, esses 5 planos sendo efetivados e os municípios depois também se comprometendo, as crianças e adolescentes elas vão agradecer por isso. Outra questão, o Conselho Nacional de Justiça tem um trabalho muito importante que é a proteção às crianças, principalmente à primeira infância. Todo ano o CNJ reúne os entes federados da União, Estados e Municípios, o terceiro setor, associações que são ligadas à criança e ao adolescente, para todos nós assinarmos um termo de compromisso para garantir com absoluta prioridade os direitos e garantias das crianças e dos adolescentes. O problema é que é um processo muito lento. Eu acho que as pessoas tinham que ter no bolso o Estatuto da Criança e Adolescente. E Lene, eu fui dar entrevista uma vez e a primeira pergunta que o entrevistador, o repórter, ele fez foi: por que o ECA só dá direitos? Eu digo, porque a criança precisa dos direitos dela. Os limites são dados fora, né? Na convivência do dia a dia, o pai dizendo, isso aqui está certo, até aqui está bom, mas passou daqui, você já está violando o direito de outras pessoas também. Nós precisamos avançar culturalmente, as famílias passarem a deixar de repetir padrões que vêm das famílias anteriores. Lene, até hoje, os castigos físicos para as crianças, ficar trancado num quarto escuro é uma forma de educar a criança, para algumas famílias. Foi a forma que ele foi educado. E quando vai trabalhar na terapia, o adulto que por alguma razão procura o terapeuta, aí volta lá para a criança, não, eu estava no quarto escuro, não, porque eu apanhava muito. Gente que despeja aquela raiva reprimida da infância porque apanhava e tinha que ser uma criança boazinha, e na fase adulta ela despeja essa raiva em gente que não tem nada a ver. É no trânsito, é no trabalho, é o companheiro, é a companheira, são familiares adultos, que não tem nada a ver com a história. E nem ela sabe, percebe, que o problema foi a convivência familiar que teve problema na primeira infância, entendeu? Outra questão que a OAB está trabalhando com muita força, e eu quero voltar aqui depois para dar a boa notícia, é que o protocolo de atendimento às crianças desaparecidas, ela seja criada, aprovada em lei, e que o Estado do Piauí ele possa, como um dos pioneiros do Brasil, poucos estados já criaram esse protocolo. São Paulo, Rio, para que desapareceu uma criança, não chegar numa delegacia ou um vizinho dizendo, que é isso, mulher, espera 24 horas, calma que vai aparecer. Não existe isso. Desapareceu, polícia, vai à delegacia, reclama, chama lá o conselho tutelar, porque imediatamente vai olhar as imagens das câmeras, uma equipe vai sair para saber o que aconteceu. Pode evitar tanta coisa se essa atitude for tida logo, imediato. Sim. De procurar. Sim, teve aqui um caso aqui numa rede aqui, de uma criança que desapareceu. Olha aqui, ó, como as pessoas normalizam o que não é normal. Uma criança de 10 anos foi deixar outra criança de 8 anos na escola, a pé. E aí no trajeto, a criança desapareceu. Aí será que muita gente enxerga que houve uma negligência em relação às duas crianças? É claro que houve.
Mas que é isso? A escola fica 2 quarteirões daqui. O que é que tem? Que coisa ficam querendo que eu ensine, me ensine como é que eu tenho que criar meus filhos. Está aí, já apareceram as crianças. Não sei se já apareceu, não sei o que aconteceu, mas a família sentiu falta da criança e o vídeo rodou aí num dos portais daqui. Mas não é normal, então nós temos que parar de normalizar essa situação. Desapareceu uma criança? Sim. Protocolo de uma equipe vai fazer a primeira investigação na internet da casa, no sistema de câmeras, nos celulares, vai acionar toda a rede estadual e municipal para que essas informações, essa criança seja localizada. Outra coisa, alimentar um banco nacional de dados, onde o DNA da criança e dos pais é colocado nesse banco de dados. Não sei se vocês viram um filme que rodou esse ano, Freedom, um grito de liberdade. A história, o filme fala que são fatos reais de um membro do Serviço Secreto americano que ele resolveu sozinho investigar crianças desaparecidas. E num dos países da América foi encontrado lá uma fazenda onde tinha muitas crianças que eram desaparecidas. Mas, Rogério, para que desaparece uma criança? Por quê? Tráfico de órgãos, tráfico de pessoas. Aquela família que não teve a condição, o sonho de ter um filho, encomenda um filho. Aquela pessoa que precisa de transplante de órgão, encomenda um órgão. Infelizmente, tem pessoas que têm essa mente diabólica que fazem isso. E os abusos. Recentemente, nos Estados Unidos, o Ministério Público de lá, com a Polícia Federal de lá, resgatou 200 crianças adolescentes que estavam em cárcere privado, prontas para serem abusadas. E brasileiras. Aí você vê isso aparecer na grande mídia nacional? Não. Por quê? Porque as famílias não são mobilizadas pelo Estado a se manifestarem, orem. A informação da família é importante. Aconteceu, agora tem que informar, tem que ir para as redes sociais para que a gente possa trabalhar nessa situação, porque ela é muito grave. Muito grave. Ele é um crime multinacional. Ele é um crime internacional. Por várias razões se rouba uma vida de uma criança, se tira de uma família. Eu acho que falta muita informação e é esse o nosso papel aqui, doutor. É trazer a informação de qualidade. Quero lhe agradecer muito. Entrevista esclarecedora. Espero tê-lo aqui, né, de volta para falar que a gente conseguiu essa questão do trabalho com as crianças desaparecidas. Espero que volte. Muito obrigada, Central Piauí, e agradeço muito sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero só dar um recado final. Todos os municípios têm um conselho tutelar. Tenham acesso ao contato dos conselheiros tutelares, se aproxime dos conselheiros tutelares, para que quando houver uma necessidade, você possa dar essa informação preciosa ao conselho tutelar, porque ele é o primeiro órgão do Estado que chega em defesa e proteção dessa criança e adolescente que está em risco e na iminência de sofrer violência.